Cristo vai voltar, acredite ou não, e vem pra julgar, pra dar uma decisão. Cristo vai voltar, acredite ou não, e vem pra julgar, pra dar uma decisão. Graça e paz, gente. Vamos continuar com a nossa conversa a respeito da estruturação da equipe de música de uma igreja. Nós já falamos sobre algumas questões pessoais, de recrutamento de pessoas, falamos sobre algumas orientações, algumas normas, falamos sobre o repertório, a importância de definir repertório, a visão musical de ser da própria igreja, da própria equipe. Trabalhamos a questão do ensaio, os ensaios têm que ser bem preparados e bem dimensionados, né? Falamos sobre o cronograma de trabalho. Então nós vamos continuar conversando sobre essas questões que fazem parte, que são, na minha opinião, dicas importantes para a estruturação do ministério. É um ministério, Paulo disse, ministério, dediquemos-nos ao ministério. Então é importante que o ministério seja bem estruturado. A primeira coisa que eu quero falar nesse vídeo, continuando, né, nessa questão da estruturação ministerial, do Ministério de Música, é sobre as dinâmicas de comunhão. Eu já tenho falado, eu vou repetir, não se concebe uma equipe que se encontra no domingo 2 horas antes do culto, ensaia para tocar e depois vai cada um para sua casa. A ideia, se é um ministério, é que a gente tenha mais encontros. Eu sempre defendo que o ensaio seja um ensaio num momento específico, num lugar específico, num ambiente mais descontraído possível e que tenha início, meio e fim, um bom tempo para ser aproveitado. E não aquele estresse de chegar e tocar e ver o set, arrumar o som, arrumar a projeção, tudo aquilo na maior correria. Então, as dinâmicas do ministério fazem parte e eles são importantíssimos. Essas dinâmicas são importantíssimas para que o grupo cresça, o grupo tenha mais comunhão, cresça a intimidade. E isso tudo influencia na sintonia musical, pode ter certeza disso. Então, que dinâmicas são essas? Eu já falei em vídeos anteriores. Uma viagem, um day camp, um acampamento de um dia, encontro na casa de alguém, um churrasco, comemoração dos aniversariantes, ir a um show, ir a um evento evangélico, um congresso, prestigiar programações de outras igrejas. Eu sou do tempo em que a gente pegava 2 ônibus para ir para o outro lado da cidade, ou Recife, ou São Paulo, ou Goiânia, para a gente ver, participar de um louvorzão de uma outra igreja, ou da MPC, ou da Aliança Bíblica Universitária, ou da Jocum. Hoje as igrejas, as equipes, elas estão muito ali, né, naquele contexto. Claro, todo mundo com a vida muito corrida, mas não quer dizer que na nossa época a nossa vida não era corrida, não. Era muito mais corrida, porque a gente não tinha Google, a gente não tinha carro, né? A gente dependia basicamente de ônibus, ou metrô. E o metrô nem ia para todos os lugares. E mesmo assim a gente rodava a cidade, a gente se preparava, juntava um grupo bom e a gente ia prestigiar outras programações, encontrar gente nova, saber de outras programações. Então é muito importante que vocês façam isso como equipe. Encontros de comunhão, encontros para alegria, encontros. Você pode até aproveitar esse encontro e passar algumas normas, algumas coordenadas do trabalho. Mas a ideia é a gente se encontrar para a gente conversar de uma forma mais descontraída. Então isso é importante, promover dinâmicas de comunhão. Cristo vai voltar, Cristo vai voltar, e Ele vai voltar. Não é balela nem papo para dar mais sensação. Outra coisa importante são as constantes reciclagens. O grupo deve buscar sempre a reciclagem. Buscar dinâmicas que levem o grupo a melhorar, que incentivem o grupo a melhorar. Uma coisa que eu acho interessante dos médicos, odontólogos, às vezes você vai marcar uma consulta com o médico e fala, não, essa semana ele não está atendendo porque ele viajou para o exterior, viajou
para outra cidade, ele vai passar a semana inteira fazendo um curso. E às vezes é um médico super conceituado, experiente, já com muitos anos de CRM, né, de trabalho, mas vez por outra ele está num congresso, ele vai aprender uma técnica nova. Advogado, os advogados fazem muito isso com menos frequência, mas o pessoal da área da saúde eu vejo muito isso. Professores, eu sou da área de educação, trabalhei na área de educação há muito tempo, e quantas vezes a gente ficava uma semana fazendo o quê? Reciclagem. Não, vai ter uma palestra, vem alguém mostrar uma abordagem educacional diferente. Uma semana os professores se preparando. Por que os músicos da igreja não fazem isso? Por que na equipe de música a gente não busca isso? Claro, individualmente, cada músico ele deve procurar melhorar. Hoje você tem a internet, não tem desculpa. Você tem a internet aí para isso. Essa semana mesmo eu baixei um vídeo, o rapaz ensinando uma técnica de estudo para melhorar a formação dos acordes. Baixei. Vou aproveitar um tempo desse, eu vou sentar e vou mastigar aquilo ali, né? Ruminar aquilo ali. Então, individualmente você deve fazer isso, sempre buscar reciclagem, melhorar o seu som. Você tem a internet para isso, eu já falei, tem backing track, você tem vídeos de artistas, de guitarristas, de tecladistas, de baixistas, bateristas. Mesma coisa com relação às vozes, ao vocal. Quer dizer, você vai ficar o tempo todo semitonando aí. Você sabe que você semitona, você sabe disso. Por que você não busca o coral? Você não busca a rejeito do coral? Por que você não busca uma ajuda para você melhorar? Por que não fazemos dinâmicas com os vocais? É uma coisa que eu quero trabalhar mais com as minhas equipes com as quais eu trabalho, dar uma atenção mais especial ao vocal. O vocal não são apenas aquelas meninas ou pessoas, ou rapazes, né, que ficam ali como postes gospel, que eu chamo carinhosamente. Não, são cantores. Não pode ser meia boca. Por que você não busca melhorar? Melhorar a sua afinação, melhorar a sua extensão vocal. Hoje, para você escolher uma música para uma equipe de música, de louvor da igreja, você fica baixando tom, tendo que transpor. Por quê? Porque tem menina que a voz é desse tamanho, a extensão vocal. Aí tem aquele que, rapaz também, tem a extensão vocal mínima. Outro tem volume de mais, outro tem volume de menos. Então assim, quando na verdade nós sabemos que no vocal deve soar como se fosse uma só pessoa. Em coral, às vezes você imita a voz do outro, o timbre, para que o som fique o mais redondo possível. Por que o vocal é só pegar o microfone e cantar? Não, há técnicas que não são técnicas complicadas para você melhorar, vai ficar melhor para você cantar. Então, isso é só uma sugestão, só uma dica. Vocês devem sentar e, de acordo com a realidade de cada igreja, você vê o que é melhor para você. Isso a comissão de música, eu já falei sobre a comissão lá atrás, na estruturação, na liderança. Você vai ver quando você fizer o cronograma, já coloca essas reciclagens. Chama um músico para dar uma palestra, chama um missionário da área de música para dar uma palestra, ou assistir um vídeo. Fiquei muito feliz porque eu soube que alguns pastores e alguns líderes ministeriais estão colocando esse vídeo para a equipe ouvir e debater. Quer dizer, são vídeos de 15 minutos, 10 a 15 minutos. Ali, vamos ver. Estão colocando nossos vídeos, a gente fica muito feliz por isso. O objetivo é esse, é ajudar. E depois vamos discutir, isso aqui é factível, né? Isso aqui é factível, é viável, né? Isso aqui dá para aplicar, né? Isso aqui me levou a ter outra ideia. Então muitas ideias que eu tive esse tempo que eu estou trabalhando na minha igreja, as ideias vieram dos próprios músicos. Por que a gente não faz isso? Olha, a gente podia fazer aquilo. Então eu sempre abro para sugestões, né? Para orientar, o que vocês acham, o que vocês pensam. Então essas reciclagens são para isso, para nós, para cada músico individualmente e para o crescimento do ministério. E uma última coisa é a questão da excelência. Busque a excelência. Excelência
espiritual, claro, as devocionais que eu estou trabalhando desde o início do ano, elas falam muito sobre isso, valências espirituais, atividades espirituais, exemplos de espiritualidade que nós temos na palavra de Deus, de músicos, Davi, Asaf. Então assim, a excelência espiritual tem a ver com a plenitude, a busca do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, oração, leitura da Bíblia, envolvimento com as questões da igreja, consciência de pecado. Lembra que eu fiz um vídeo só falando sobre sensualidade, sobre orgulho. Então essas questões espirituais, cada músico e a equipe deve estar preocupada, sempre orando, tendo reunião de oração, reunião de crescimento, participando da escola bíblica, ou se possível até em alguns períodos, não sempre, uma classe para os músicos, por que não? Alguns momentos para vocês estudarem a palavra juntos e verem as orientações de Deus para a sua vida espiritual. Então a excelência espiritual é importante. É importante a excelência musical. Algumas pessoas estão falando assim, poxa, Valvir, você está pegando muito no pé. Não, não é que eu estou pegando no pé, eu estou pegando no pé. Porque não faz sentido a gente fazer as mesmas coisas do mesmo jeito, que com as mesmas pessoas. Nós temos que buscar a excelência musical, trazendo mais pessoas, investindo nos adolescentes, cada músico tentando melhorar individualmente. Eu já falei sobre essa questão do ensaio, nós teremos vídeos só sobre ensaio. Para mim é o cerne, é o âmago, né? É o fulcro da coisa. É o ensaio. Nós tocamos mal porque nós ensaiamos mal e porque estudamos mal. E nos preparamos pior ainda. Então, cada músico ele tem que aproveitar o tempo que ele tiver livre para ter um momento com o seu instrumento. E não apenas pegar no instrumento na hora do ensaio e aí ficar todo mundo esperando ele estudar, treinar, né, aprender, tudo investir tudo naquela 1h30, 2 horas de ensaio. Então o músico ele tem que buscar excelência pessoal. Existem dinâmicas para isso, volto a falar da internet. Você só não melhora se você não quiser. Se for um músico seborrento, for um músico, né, acomodado, preguiçoso. Mas tem como melhorar? Sim. Pequenas melhoras. O estudo no início ele não produz muito efeito não. Você vai ver depois, aplicando nas músicas. Então a excelência pessoal é importante, me desculpe. Mas eu jamais vou deixar de cobrar isso de mim e dos outros. Porque nós somos profissionais, eu estou batendo nessa tecla, nós somos missionários, nós somos diáconos, servos, o ministério da diaconia, não o ofício, mas o ministério da diaconia. Nós temos o ministério, devemos nos dedicar a ele. Então, nesse contexto, você tem que buscar melhorar. E a melhora da equipe toda. Vocalista, baterista, baixista, né? Tecladista. Se você toca flauta, toca violino, vai aprender a tocar violino, procurar dar as notas com a maior precisão possível. Ouça as músicas com antecedência. Então hoje você tem todas as ferramentas para isso. Vocês têm, gente, não tem desculpa não. Você só não melhora se você não quiser, se você for muito folgado mesmo. E por último, a excelência ministerial. E esse vídeo se insere nesse contexto. Então eu tenho liderança, eu sei quem está com a gente, o ministério é definido, esse grande guarda-chuva debaixo do qual todos nós estamos, para onde nós vamos, quem vai com a gente, quais são as normas, repertório, ensaio, cronograma de trabalho, a equipe está unida, né? Como diz Paulo, lutando juntos pela fé produzida pelo Evangelho, né? numa só alma, num só espírito, a questão da unidade, da comunhão e a excelência, a busca da excelência. Para nós mesmos não, para Deus. Para Deus. Se é para Deus, aí tem que ser o melhor. O padrão de santidade de Deus, por exemplo, é um padrão de excelência. O padrão de liberalidade de Deus é um padrão de excelência. O padrão relacional que Deus coloca para a igreja, seja constante o amor fraternal, é um padrão de excelência. Por que na música a gente vai fazer tudo meia boca? Então devemos buscar a excelência musical, a excelência espiritual, a excelência ministerial. Eu ainda luto, enquanto Deus me der condições, quero lutar para que vocês, meninos e meninas, vocês que batalham na música da igreja, tenham essa visão.
E eu louvo a Deus porque muitos já têm. Eu vejo equipes muito bem estruturadas, equipes que trabalham muito bem, equipes que os jovens crescem, as pessoas saem, faz parte, mudam de cidade, ou tem filho pequeno, ou está fazendo um curso, mas a equipe ela mantém o cerne ali, ela mantém a visão. E gente nova chegando. E investindo na vida dos adolescentes. Essa é a excelência para o nosso Deus, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. É ou não é? Então, gente, próximo vídeo eu vou continuar falando um pouco mais sobre isso. Vamos falar um pouco mais sobre esse relacionamento com o programa de culto, com a liturgia, com a liderança da igreja. Alguma coisa relacionada a isso. E a gente vai continuando nessa caminhada, dando essas dicas, compartilhando com vocês essas ideias, essas experiências que a gente tem tido, sempre agradecendo a Deus pela sua vida, meu colega de ministério, meu colega de profissão, e que Deus te abençoe muito. Cristo vai voltar, Cristo vai voltar, e Ele vai voltar.